Olá, queridos, eu sou Luciano Graça e, como você, sonho e desejo ver o reino de Cristo expandindo, avançando até em lugares e corações que ainda não conhecem o seu amor, como eu e você conhecemos. Nós então estamos aprendendo ferramentas que podem nos ajudar a avançar neste reino. Até agora nós, a partir da ferramenta 4 campos, para você lembrar, recapitulando, 4 campos e 5 partes, nós aprendemos então como entrar no campo vazio, encontrar essas pessoas que ainda não conhecem o amor de Cristo. Aprendemos as ferramentas, a vida de oração como estilo de vida, oração extraordinária. Aprendemos a elaborar a nossa rede de relacionamento. Então, nos preparamos para entrar neste campo vazio e evangelizar, um evangelismo abundante. E nós aprendemos como fazer isso de forma simples e prática, através de 2 ferramentas, elaborando a sua própria história e logo depois contando a história de Deus em 3 círculos. Depois que este campo foi semeado, agora nós vamos nos preocupar com o crescimento dessa semente, que foi lançada no coração dessas pessoas de paz que já foram preparadas pelo próprio Deus. Então, a partir deste campo, terceiro campo, que é o campo do crescimento, eu quero então compartilhar com você uma ferramenta de discipulado que também é muito simples e é muito interessante, porque além de ensinar a pessoa com esse discipulado de primeiro encontro, vamos chamar de discipulado inicial, além de ensinar ela, você vai ensinar ela a ensinar outros. Então, o segredo da multiplicação não é só ensinar alguém, é você ensinar alguém a ensinar outras pessoas. E nós vamos então usar essa ferramenta que nós chamamos de discipulado 4-1-1. Por que 4-1-1? São 4 perguntas numa folha de papel e em 1 hora. Com 4 perguntas numa folha de papel, em 1 hora, você vai aprender a fazer este discipulado inicial. Então, imagine aqui que nós temos uma folha de papel e vamos dobrar ela e nós vamos ter 4 partes. E cada parte dessa, nós vamos fazer e responder uma pergunta no discipulado 4-1-1. 4 perguntas, uma folha de papel em 1 hora. Na primeira parte da folha que você tem é a primeira pergunta. Por quê? Porque eu preciso compartilhar o Evangelho. Então, nesta hora você vai usar como base 2 Coríntios capítulo 5, de 17 a 21, que vai trazer dois pontos importantes, 2 características importantes da nossa nova identidade em Cristo Jesus. Você está discipulando uma pessoa que já ouviu a sua história, ouviu a história de Deus, ela então respondeu positivamente ao Evangelho e agora você vai ter o primeiro encontro com ela de discipulado. E a primeira pergunta, por que eu preciso compartilhar o Evangelho? E está a resposta em 2 Coríntios, é a sua nova identidade. Primeiro, você destacar nesse texto que esta pessoa de paz, essa que você está evangelizando, é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Essa nova identidade que aconteceu a partir do encontro dela com Jesus, foi algo que mudou a vida dela, mas também trouxe a ela um chamado. Esse mesmo texto, e Paulo vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, mas fomos chamados para o ministério da reconciliação. E como embaixador, representante de Deus, somos chamados, como nova criatura, a compartilhar o Evangelho. Então você vai explicar, a partir deste primeiro texto, a nova identidade que nós temos em Cristo Jesus e que nos chama a ser o embaixador, o representante dele para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então isso você vai colocar
a primeira pergunta que você vai responder. A segunda pergunta que você vai apresentar e responder, lembra que você não só está ensinando essa pessoa no seu primeiro discipulado, mas já no primeiro discipulado você está ensinando a ela a compartilhar com seus familiares, com seus amigos, o Evangelho de Cristo Jesus. E a segunda pergunta é: com quem eu devo compartilhar então o Evangelho? Assim como você aprendeu a fazer a sua rede de relacionamento, você vai ensinar ela a fazer a sua própria rede de relacionamento, colocando ela e as pessoas que estão à sua volta, familiares, amigos de trabalho, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas próximas dela, mas que ainda estão longe de Deus. Então, você neste discipulado inicial vai ensinar a ela que ela tem um chamado na sua nova identidade de compartilhar o Evangelho com as pessoas que estão próximas a ela. E aí você vai ensinar a partir da elaboração da sua rede de relacionamento, ensinar ela a orar pelas pessoas de paz ou as casas de paz que estão na rede de relacionamento dela. Pessoas que estão próximo dela, mas ainda longe de Deus. E aí eu ensinar ela a orar e explicar que é através da oração que é ativada, então, pelo poder de Deus, os corações dessas pessoas de paz e dessas casas de paz. E ensinar a ela que, ao estabelecer uma lista de pessoas, que pode ser de 20, de 30, de 100 pessoas, ela separar 5 para compartilhar o Evangelho de Jesus. Então, a segunda pergunta: com quem? A sua rede de relacionamento, através da oração e do compartilhar do Evangelho de Cristo. Então, podemos então agora partir para a terceira pergunta do nosso discipulado 4.1.1. O que então eu devo compartilhar? Depois de descobrir a sua nova identidade, que você é o representante de Cristo para levar o Evangelho a outras pessoas através do poder da oração e se comprometer a compartilhar este Evangelho com pelo menos 5 pessoas de cada vez, o que então eu devo compartilhar? Você vai ensinar ela a elaborar a sua própria história, como era a vida dela antes de Jesus, quando alguém levou ela a Jesus e ela decidiu seguir a Jesus, e após a decisão, como a vida de Jesus transformou a vida dela, e ensinar ela a fazer a mesma pergunta que você fez para ela quando estava semeando o Evangelho no coração. E aí, depois de ensinar a contar essa história de forma objetiva, simples e rápida, apresentar então a história de Deus, porque é a história de Deus que transforma a vida da outra pessoa. E você vai ensinar ela a contar essa história de forma simples através dos 3 círculos, como nós vimos nos vídeos anteriores. Então você perguntou por quê, com quem, o que devo compartilhar e agora quando eu devo compartilhar. Então agora você vai ensinar ela a definir metas, porque se não definirmos metas, com quem e quando, nunca vamos incentivá-las a iniciar esta nova caminhada. Observa que já no primeiro discipulado, essa pessoa já vai sair pronta para compartilhar o Evangelho com as ferramentas que você mesmo aprendeu e compartilhou com ela. Então, nessa última pergunta, quando? Definir metas. Quando? Primeira meta, orar pela sua rede de relacionamento, que você ensinou a ela a elaborar, separando 5 pessoas por vez, até descobrir a pessoa de paz, aquela pessoa que Deus já está preparando no coração. Então, quando você ensinar ela a orar, e aí ensina ela a orar por as pessoas, nome e horário específico para orar por elas. Depois, compartilhar o Evangelho através da história dela e da história de Deus. E também definir metas. Com quem vou compartilhar o Evangelho? Qual é a hora que eu vou separar para isso? E depois, essa pessoa que também aprendeu com você a fazer o discipulado 4.1.1, treinar
aquelas pessoas da rede de relacionamento que ela orou, que ela compartilhou o Evangelho, respondeu positivamente ao Evangelho, agora ela vai treinar essas pessoas da sua rede de relacionamento através do discipulado inicial 4-1-1. Também estabelecer com quem ela vai fazer isso e a hora que ela vai fazer isso. Isso é definir metas. Então, quando houver resposta positiva dessa pessoa, que você já orou por ela, que já compartilhou o Evangelho e que já teve o treinamento inicial de discipulado, que chamamos de discipulado 4-1-1, você vai iniciar então um discipulado avançado, que a gente chama de estudo bíblico de descoberta ou encontros de 3/3, que nós vamos aprender no próximo vídeo, como reunir pessoas para ouvir o Evangelho através de estudo bíblico de descobertas nessa dinâmica de 3/3. E aí também estabelecer metas. Quando eu vou começar a reunir essas pessoas? Onde eu vou encontrar, vou me reunir com essas pessoas? Com quem mais? Essa pessoa que você está discipulando, ela pode reunir, por exemplo, toda a sua família. Então, assim nós aprendemos de forma simples um discipulado bastante eficaz, profundo e que vai ajudar a pessoa não só a entender o Evangelho para ela, mas também torná-la ela capaz de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Então, o Evangelho o discipulado inicial 4-1, podemos resumir aqui com 4 perguntas, uma folha e em 1 hora. Uma folha, você pode dobrar ela em 2 e em cada parte você elaborar essas perguntas com as respostas e ensinar ela a não só compartilhar com a sua rede de relacionamento, mas iniciar também um discipulado 4-1-1. No próximo vídeo nós vamos aprender então como trabalhar esse discipulado avançado com estudos bíblicos de descoberta na dinâmica de 3/3. Deus abençoe a sua vida.